Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Iniciemos este nosso mais um lindo encontro, invocando a Santíssima Trindade. Alguém quer cantar para a gente? Valdelice, canta para a gente, por favor. Em nome do Pai. Valdelice. Bom, se alguém quiser cantar, vai ser um prazer. Elaine, quer cantar pra gente? Em nome do Pai. Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bem dizer, adorar, te aclamar a Deus Trino de amor. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos apresentar então a Deus as nossas intenções, em nome das pessoas pelas quais nós vamos rezar pela vida delas. Vamos rezar por cada um de nós, por todos os nossos familiares, por todos os participantes dos nossos terços diários, aqueles que estão aqui hoje, aqueles que não puderam comparecer hoje. Que Deus abençoe aqueles mais necessitados, livre aqueles que estão mais necessitados, livre-os de suas doenças, cure-os de todas as maldades, liberte-os, e que Deus esteja sempre caminhando conosco, e nós com Ele, Nossa Senhora conosco, e nós também com elas. Vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Brenner, canta pra gente, por favor. Mãezinha, papai, canta pra gente, por favor. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, aos irmãos confesso que pequei, por pensamentos, palavras, de omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. E peço à Virgem Maria, anjos e santos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis a Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Está sem áudio, Felipe. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacolas, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Benção, boa noite. Graças a Deus, mais uma noite estamos todos juntos e graças a Deus, hoje podemos, eu e o Senhor, também nos encontrar aqui. Obrigado. Tá por aí? Eu tô apanhando a televisão. Agora deu certo. Espera aí. E quase que eu apanho aqui. Estou pensando. Meu Deus do céu, cheguei agora de BH. Cadê o Dé para me socorrer? Espera aí, estou chegando aí. Alô? Minha tela, ela foi cortada, entendeu? Mas vai começando aí. Vamos lá. Tá me escutando? Ué. Tô escutando, eu que tô querendo escutar o senhor. Agora eu tô em casa. Isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desculpa aí o couro que eu tomei do meu aparelho aqui agora. De repente, só estava parecendo uma bolinha aqui. Mas agora eu consegui recuperar as imagens. Mas vamos lá, ô Filipinho. Vamos colocar a nossa prática evangélica. Vamos, Alexandra tá aí hoje. A gente podia convidar ela para nos ajudar. O que você acha? Eu tô... Alexandra, que tal, hein? Marcelo tá aí? Tá sim. Então, que tal, Eu entrei agora. Marcelito, ajuda a gente. Eu estou aqui para te socorrer. Oi, Dé. Você tá bom, meu filhinho? Saudade de ouvir de você. Como é que você tá? Graças a Deus, cada dia que passa, melhor. Ah, que bom. No próximo fim de semana eu estou aí perto de você, viu? Oh, beleza. Vou te dar um abraço. Vai ser uma honra para mim. O que você tem para falar para a gente do Evangelho de hoje, para nós? Ô, Felipe.
E aí, Marcelo, boa noite, seja bem-vindo. Você chegou na hora de nos salvar aqui sobre o Evangelho de hoje. Nós queremos te ouvir. Felipe, eu não estava acompanhando. Não estava acompanhando. Estou por fora. Não vou negar às vezes, não. E vou te socorrer. Só hoje, hein? Na próxima semana você tá perdido com a gente aqui, viu? É uma ordem. O Evangelho de hoje, ele vem algumas características que a gente tem que entender. Primeiro, a possibilidade de escolher 72, guarda bem esse número, 72 discípulos que iriam pregar o Evangelho, curar e perdoar os pecados das pessoas. O que é interessante nisso, que esse número, ele é um número cabalístico, porque o judaísmo, ele tem muito da cabala. A origem da cabala, ela é totalmente judaica. E muitas vezes as pessoas confundem a vidência da cabala com alguma coisa de feitiçaria, e não é. São anos e anos de estudo, desde a Alexandria Antiga, onde é que as pessoas conseguiam fazer estudos em cima de astros e planetas e também de números da Bíblia. E a Bíblia, no Antigo Testamento, eles eram quase que com poucas diferenças da Torá. Os 5 primeiros livros, que são os Pentateucos, são os livros da lei. E os outros são profecias e salmos. Onde é que eu quero chegar nisso aqui? Que eu estou contando essa abertura. Porque Jesus, ele determina um serviço para seus discípulos. E esses discípulos, eles ficaram encarregados de disseminar o Evangelho. O reino de Deus está próximo. E orientou que não nos preparássemos para levar essa palavra. Ele orientou que nós simplesmente tivesse o nosso coração absolutamente despreocupado com as vontades humanas. E bastaria para nós as vontades divinas. Agora, ele falou, quando vocês entrarem na primeira casa que acolher vocês, ficai lá até o último dia. E quando vocês não forem acolhidos em casa nenhuma, vocês, até o pó daquela terra, deva ser livadas dos pés que vocês caminham. Isso nada mais é da situação com a circunstância. Porque se você pensar bem, qualquer pessoa que chegar na sua casa agora, que você não conhece, ainda sujo, você vai colocar para dentro da sua casa? Você colocaria esta pessoa para ir falando e
entrando e vivendo dentro da sua casa? É muita situação que a gente coloca aonde o sentido figurativo nos leva a entender coisas absolutamente também figurativas. Naquele tempo lá, as pessoas chegavam a certa hora do dia, eles fechavam sua casa e só abriam no outro dia, quando o dia já estivesse claro. Porque naquela época as temperaturas eram bem definidas. À noite é muito frio e a dia é muito quente. Então, aquelas pessoas que ficassem lá naquela casa, que fosse bem acolhida, eles ficariam lá e deveriam ficar até o último dia da sua estadia lá. E naquele período que ele tivesse lá, ele utilizasse os seus conhecimentos, a sua prática, que a gente chama praxe orante, levando as pessoas que estiverem naquele momento a rezar e a entender qual é a vida de Cristo naquele momento que eles estavam vivendo lá. E é o que a gente tem para o dia de hoje. Hoje nós estamos no nosso grupo aqui para estudar e refletir sobre uma passagem do Evangelho. E esse estudo, essa reflexão, ela tem que abrir as nossas cabeças para que nós tenhamos o nosso coração preparado para as coisas que vêm de surpresa. Nada é preparado previamente, a não ser a sua oração e a sua atenção para que seja livre de todas as suas tentações do mal, seja através do demônio, seja através de roubos, assaltos, mortes, porque a violência era o que fazia. Naquela época, ainda era olho por olho, dente por dente, infelizmente. Então, o que acontece? Do lado da Cabala, o número 72, o que é? É você multiplicar qual número para chegar a esse número. São 72 dividido por 2 daria 36. 36 duplas para percorrer toda a Judéia. E esse número de 36 pessoas, eles estavam multiplicando vezes 3 as colunas dos apóstolos e dos reis. Porque eram 12 apóstolos e eram 12 reis antes de Davi. Aí você vai entender que eram 2 que, se na ausência de um ou no cansaço de um,
o outro continuava o trabalho da evangelização, mas que nunca parasse aquele trabalho de anúncio de que o reino de Deus está próximo. Em momento algum. Não só as 24 horas, mas as 24 horas de cada um, mais 8 horas daqueles que estavam naquele momento, acordados. E isso é que a igreja sempre firma isso. A escolha de todos eram acima e era sempre múltiplos de 12, para que cada um tenha a possibilidade de ver isto desta forma. Vai chegar um momento em que Deus estará fazendo, Deus não, Jesus estará fazendo o seu grupo de 144. Vai chegar à porta do Evangelho, disse, vocês vão lembrar. O que vai ser? 12 vezes 12. Entendeu? Então, fique atento com essas leituras, porque isto é para mostrar qual é a didática que Jesus usava para proferir a boa nova para todo o povo, para todos aqueles que estavam abertos a escutar as mensagens de Cristo. Agora, a parte que a gente fala da não acolhida e que você tire até a poeira que está nos pés que você pisou, de onde você pisou, é para que a gente não seja tomado pela falta de fé e também pela necessidade de mostrar que o outro sabe mais. Porque nesta caminhada dos discípulos e apóstolos, nenhum chegou lá e teve a aprovação absoluta. Muitos foram recusados. Muitos. E eles pegaram e assumiram esse lado. Tanto é que, já no Novo Testamento, Paulo já pegou a forma de evangelizar, dar boa nova, somente nas vilas e cidades aonde não tinha cristãos, discípulos de Cristo. Eram aqueles que eram absolutamente ateus. E ele fez esse trabalho até chegar nos dias de hoje. Esse trabalho de Paulo é que chegou aqui no Brasil, nas nossas cidades, Belo Horizonte, Lagoa da Prata, São José da Lapa, Venda Nova, Ribeirão Preto, as pessoas que estão aqui na região nossa. Eles deveriam dar mais valor para Paulo do que para todos os outros. Mas Paulo, ele é o pregador dos gentios, aqueles que não tinham aquela catequese de Gamaliel, onde é que Cristo e Paulo foram catequizados juntos, na infância deles, e vieram conhecer, se reencontrar depois de velho.
onde Paulo procurava perseguir os cristãos. Isso aí, nós estamos fazendo uma análise cristocêntrica. O que vem a ser isto? Aonde tudo aquilo que nós fizemos foi estritamente corroborada pelo próprio Cristo para nós. Nos seus evangelhos, se você pegar os livros sinóticos dos evangelhos, vocês vão ver que esta passagem ela vai estar nos quatro evangelhos. E isso é importante que vocês saibam que a catequese que Cristo queria é exatamente essa, que as pessoas utilizassem a forma de evangelizar sempre com uma pessoa ou mais, para que possa ter uma efetiva catequese ou entendimento. Porque se uma pessoa só falar, você pode gerar dúvida naquele único que fala. Se duas pessoas falar, dificulta um pouco mais a ser questionado a terceira. A terceira pessoa, se estiver junto com os três, aí é inquestionável. Por isso que a gente prega e fala a respeito da Santíssima Trindade em tudo que a gente fala e prega e orienta e reza na Igreja Católica. Qual é a principal oração da Igreja Católica? Isso é uma pergunta. Quem pode me responder? Isso, está certinho. É essa mesmo. Alguém quer falar de novo? Alguém viu o que é? Qual é a oração? Qual é a principal oração da Igreja Católica? Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Exatamente. Essa é a principal oração da Igreja Católica. Se você, tudo que for fazer na sua vida, você oferecer à Santíssima Trindade, o êxito já está aguardado para você. Então, não tenha dúvida de rezar. Esses dias o Felipe falou que ele foi criticado pela pessoa que ele estava indo para fazer uma cirurgia e a pessoa achou estranho dele estar escutando uma música religiosa. E eu vou falar mais ainda para você, sabe, Felipe? Por ter postado, né? Eu estava conversando há muito tempo, ainda estava dando catequese para Crisma. Eu saindo, andando pela rua, a pessoa me parou, conheço demais, evangélico. Ele chegou e falou assim comigo: eu gosto demais de você, mas quando eu vejo você com essa cruz, com essa medalhinha no peito, eu chego a ter raiva. Aí eu virei para ele e falei assim: pois eu gosto demais de você. E o dia que você estiver usando essa mesma cruz no seu peito, eu vou te gostar mais ainda de você. E ele ficou sem graça. E me abraçou, me deu bom dia e vamos seguir a nossa vida. Essa é a forma com que a gente vai evangelizar nos dias de hoje. Não mostrando o que é o certo, mas é defendendo o que você quer para você. O que é certo, tudo está sendo relativado. E essa relativização das coisas está confundindo
até a Igreja Católica. Os seus padres, os seus bispos, os seus diáconos, os seus seminaristas. Isto é terrível. Mas rezemos por nós e rezemos pela nossa igreja. Enfim, é importante que nesse evangelho de hoje a gente observe esta leitura com a leitura de domingo e com a leitura de segunda-feira da semana que vem. Por quê? Porque vocês vão observar que tem analogia, tem semelhanças históricas. E eu não vou colocar para vocês, mas quem quiser pode me chamar, pode conversar, porque são teológicas, mas é tão simples, que você fala assim, mas não pode. Será que é só isso mesmo? É. Porque a igreja é isso, é simples. A gente estava falando segunda-feira. Vamos colocar aquela criança que você receber, é a mim que está recebendo. A inocência está na simplicidade. A criança, ela até hoje no judaísmo, ela não é dado o seu devido valor. Eles só passam a ter valor na sua maioridade para poder fazer as coisas. E a gente tem que observar as leituras progressivamente, porque essas leituras elas são conexas, elas têm semelhanças e chegam ao ponto de confundir as pessoas. Por isso que fala que Jesus falava em histórias. É importante isso para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha, eu quero deixar bem claro para todos que estão aqui presentes. São 14 pessoas, 11 pessoas. O que acontece? Eu fui extremamente simplório para falar e não aprofundei em nada do Evangelho, mas eu fiz para que vocês tenham curiosidade de escutar e refletir sobre as leituras de domingo e de segunda-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para si sempre seja louvado. Amém. Ótimo, Dé. Muito obrigado. Show de bola. Alguém quer comentar alguma coisa do Evangelho ou da fala do Dé? Eu quero comentar só que, primeiro, né, que bom que a gente tenha uma pessoa como o Dé, né, e as pessoas desse grupo que sempre enriquece, né, o nosso conhecimento. Né, uma pessoa que vive a fé cristã verdadeiramente e que defende sempre, né, a Igreja Católica no seu mais puro modo de evangelizar, como o Dé faz. Né, isso aí a gente é testemunha disso. Então a gente tem só que agradecer, isso só enriquece, né, o nosso saber, o nosso caminhar. Eu diria sobre o Evangelho de hoje que Jesus Jesus já previa, né, e já nos mostrava
o quanto seria difícil a gente continuar aquela missão que ele mesmo, Jesus, vinha fazendo no meio de nós, que era propagar o reino de Deus, levar o evangelho a todas as criaturas. Jesus já nos mostrava que nada seria fácil, né? E a gente realmente não espera facilidade, mas o que a gente tem A gente não a espera sabedoria. Marcelo. A gente não tem facilidade. Esperar é consequência do outro, mas a gente não tem facilidade. Para nós chegarmos a fazer o que você faz, seja anunciando, ou seja, distribuindo o corpo de Cristo, as pessoas confundem o trabalho. Isso é difícil. Desculpa interromper. Não, isso aí é o que eu digo sempre. A gente sempre procura fazer, né, da melhor forma possível, mas a gente sabe que nada é fácil, né, e que o que Jesus quer de cada um de nós é a nossa entrega, né? Jesus já nos dizia que, nesse evangelho já nos diz, que a gente deve se entregar, né, à evangelização e a propagar o reino de Deus conforme Ele quer e deseja, de coração. Que a gente deve estar dispostos, né, a enfrentar todas as dificuldades, a romper barreiras. E acho que quando Jesus fala que se a gente chegar numa cidade e não for bem recebido, que a gente, né, bata a poeira dos pés. E eu acho que quando a gente chegar num coração fechado para a palavra de Deus, num coração fechado para o Evangelho, num coração fechado para Jesus, a gente deve, talvez, bater a poeira dos pés e ir embora. Mas que a gente deve insistir em voltar e tentar romper essa barreira e tentar abrir esse coração e mostrar para a pessoa quem é Jesus e o que Jesus quer e deseja dela, né? Então, assim, a gente tem uma missão difícil, mas é uma missão que Jesus já nos dá aquilo que é necessário, né? Que é a fé, que é a confiança nele, que é a força que a gente busca todos os finais de semana nas missas dominicais, que é a hóstia consagrada, que é Jesus na hóstia santa. Então, quando a gente busca essa força, quando a gente consegue deixar Jesus fazer morada no nosso coração, a gente tem condições de vencer todas essas barreiras e dificuldades, né? Então, ir buscando aprender cada vez mais com a palavra de Deus, com o Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, abrindo nosso coração, a nossa mente para as pessoas que nos falam de Deus e dos seus ensinamentos, né? Conforme hoje a gente está fazendo, ouvindo o Dé, ouvindo o Felipe, ouvindo essas pessoas que se dispõem a falar de Deus para a gente. Isso nos fortalece e nos mostra o caminho a seguir para vencer as dificuldades de ser um evangelizador, né? E isso nos encoraja, né? E nos faz mais fortes e cada vez mais desejosos de alcançar aquilo que Deus quer e deseja de cada um de nós. Amém. Amém. Muito obrigado, Marcelo. Show de bola. Obrigado pela participação. Participe mais vezes, né, Dé? Foi muito bom, enriquecedor te ouvir. Escutar o Dé também. Porque eu acho que o Marcelo é muito preparado e pouco utilizado. Então, eu acho que a gente tem que colocar ele para pegar no pesado, porque Tem que falar mais vezes. ele mesmo falou, é difícil. É difícil porque você tem que incorporar Cristo. E incorporar Cristo, a chance que você tem é zero. Nos dias de hoje, estar com Cristo já é difícil. Incorporar Cristo é quase impossível. Então, as dificuldades que são nos oferecidas infinitamente maiores da gente tocar a nossa vida e fazer a vida aqui. Isso que a gente está fazendo aqui, eu, você, Marcelo, Felipe,
o meu irmão, doutor Abel, isso que a gente faz aqui é botar a cara a tapa. Desculpa falar desta forma, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas podem achar que a gente está aqui querendo aparecer. Porque é isso. Você, Marcelo, você está lá na paróquia, você está ativamente participando em pastorais. Você encontra dificuldades com a sua convivência paroquial. Com Isso certeza. é normal? É normal. Porque na igreja a vaidade impera. Por isso que Deus, Jesus, colocou de 2 a 2, para que um não seja mais do que o outro, mas que os dois pudessem caminhar juntos, na mesma direção, com o mesmo objetivo e para o mesmo fim. É isso que a gente fala. Eu acho o seguinte, hoje, no tempo, quando eu falei isso aqui, eu mexia quando eu dei esse exemplo, eu mexia com catequese de crisma. Isso aí já tem mais de, vou falar para você, por erro, quase 20 anos. Quase 20 anos, quando aconteceu isso comigo. E isso aconteceu com o Felipe há uma semana, 2 semanas passadas. Certo? Então, o que acontece? Nós temos que nos revigorar naquilo que Cristo determinou. Pode ser que nós estamos entre daqueles 72 ou dos 144. Então, nós temos que saber que a nossa função ela é muito maior do que aquilo que nós fazemos para a sobrevivência das nossas necessidades carnais. E essa doação que é dada neste momento, seja na quinta-feira, seja em todos os dias da semana no terço, seja, é a doação que conta para Deus mais do que aquilo que você faz de bom. Porque a bondade é obrigação, mas a gratuidade é o que agrada a Deus. É o que agrada a Deus. Então, nós temos que saber aonde é que nós estamos caminhando e para onde nós estamos indo. Para que os nossos caminhos não sejam obstaculizados por ninguém. Que a gente possa chegar aonde a gente quiser por causa de Cristo só. Não por causa das nossas vaidades. Muitas vezes as pessoas podem achar que a gente está fazendo isso aí para falsa humildade. Não. Eu adoro escutar o Marcelo falar. Não é aqui no grupo, não. Conheço o Marcelo falando lá na paróquia, quando a gente estava fazendo as coisas. Ele me ajudando a dar curso para ministros da Eucaristia. Não sei se você vai lembrar, Marcelo. Você entendeu? Nós dois juntos lá, você do meu lado lá. Então, eu acho interessante, porque o que acontece? Você, Felipe, você está aí, às vezes, no dia de hoje, você fez 1, 2 cirurgias, 3 cirurgias, dependendo da complexidade daquela cirurgia. Mas você encontra um tempo para agradar a Deus também e revitalizar a sua fé. E isso é importante para você mais do que para nós. Mais do que para nós. É mais importante
você receber as orações das pessoas que estão aqui hoje do que você estar rezando, pedindo para Deus pela sua vida. Esse bem-querer que eu estou falando é a gratuidade de Deus para o outro. Você está fazendo porque você quer e pode. Não é porque você está. Você poderia estar em casa agora dormindo, de boa. E todos nós, o Marcelo também. E eu? Com tanta dor que eu tenho no meu corpo hoje. Hoje eu fiz fisioterapia de manhã, até agora eu não melhorei de dor. Mas o que acontece? A gente encontra forças em Deus. Na hora que eu chego e falo assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Eu sinto que o oxigênio volta para mim. E esse oxigênio é que vai suprir a necessidade de vida que nós temos. Quando uma pessoa está perto de morrer, uma das formas de você saber se está próximo ou não é você chegar perto do nariz dele e tentar ver a respiração. É o oxigênio que entra ali. Essa respiração, na hora da morte de Cristo, ele expirou, ele tirou o oxigênio que estava lá e falou assim: receba o meu espírito. E expirou. Acabou. Acabou a vida. É onde é que nós encontramos vida? É neste momento. Onde é que a gente faz sem obrigação e sem necessidade de retorno. O retorno não foi por causa da sua cura, não foi por causa da minha cura, não foi por causa da felicidade do Marcelo, não foi pela cura do... Mas não é por causa disso, não. O retorno é da gente reconhecer que cada dia que passa, por mais sabedoria que a gente tem, menos a gente sabe, mais a gente precisa de servir. Que a gente está servindo pouco. Quando ele pediu para os 72 partirem, ele não falou, vocês vão para aquele lugar, para... Não. Eles não têm esse discurso de ordem. Eles têm a sua iniciativa de procurar aquele que está necessitando. E nosso grupo, ele está aberto a todos que necessitam. Para quantos nós já rezamos aqui neste transporte deste ano? No passar deste ano? Quantas curas nós já tivemos? Quantas vitórias nós tivemos com as passagens das pessoas? Que é vitórias. Pense bem. Eu estou com um discurso meio que político, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero que vocês reflitam verdadeiramente a necessidade que a gente tem de desopilar os nossos corações de tanta imundície dos dias de hoje e colocar nos nossos corações as necessidades do outro tem de bom. E vamos ser mais leves. Vamos respirar o nosso coração. Encher o coração, o peito de muito oxigênio para que, quando tiver que respirar a
expiração final, a gente possa fazer a mesma oração de Cristo. Senhor, receba o meu espírito e entregar à vontade de Deus. Obrigado. Amém. Amém. E é isso mesmo que a gente hoje nos convida para refletir sobre essa missão que Jesus deu aos seus discípulos e essa entrega que o Marcelo e o Dé bem disseram aí. Será que nós temos assumido mesmo essa missão de ser discípulos de Deus? Será que a gente tem levado esse Deus ao próximo, a essas cidades, a essas casas? Será que estamos levando a paz de Deus, como foi descrito no Evangelho? Ou será que nós somos essas cidades ruins que, quando recebemos aqueles que vêm trazer a palavra de Deus, nós não as acolhemos bem, nós não a praticamos, não fazemos o que Jesus nos deixou ensinado? Então, a gente tem que refletir sobre tudo isso, assumir de fato essa missão verdadeira de Jesus e desempenhar a sua vontade. Essa semana teve mais um episódio, Dé, eu estava em viagem, aí uma pessoa falou comigo assim: Felipe, você tem, a pessoa evangélica falou, Felipe, foi gente demais que rezou por você, tantos pastores, tantas igrejas, graças a Deus, sua cura foi muito bom. Você tem que ir nas igrejas, você tem que falar da sua cura, porque muitas pessoas vão às igrejas e buscando as curas para elas, seus milagres e tudo. Então é importante que elas vejam as pessoas que recebem a cura, que, né, confirmando a sua fé. E aí não sei por que me veio na cabeça, assim, eu fiquei pensando assim, fiquei me imaginando, né, se eu fosse a uma igreja e falasse, eu fiquei pensando, gente, se eu for numa igreja dos evangélicos, que para mim seria uma honra, é claro que somos todos cristãos, que seria maravilhoso falar de Deus, mas como falar de Deus e da minha cura sem falar de Nossa Senhora? Não tem jeito, né? Então, claro, né? É só porque... Só dividindo mais esse à parte aí com o senhor e com todo o grupo. Então... Só para te deixar mais à vontade, porque... A gente está escutando, está um pouco embaixo, deve ser que você está com o microfone no dedo. Só para te deixar mais à vontade, eu aqui em Belo Horizonte, eu fui convidado para a posse do pastor da primeira igreja evangélica lá na Praça Raul Soares, aquela igreja que tem na praça lá, sabe? Aí eu fui, conversei com o meu pároco naquela época e falei da condição e falei com o Dom Serafim, ainda era bispo na Arquidiocese de Belo Horizonte. Aí ele falou para mim, você pode ir, você tem a minha bênção para ir. Só te falo que você tenha cuidado, porque é nestes momentos de fraqueza é que você deixa se contaminar pela forma com que eles pregam. Bom, eu levei para o lado teológico disso aí. Por quê? A teologia evangélica tem algumas particularidades que a teologia cristã, católica, são diferentes da nossa. Entendeu? Por exemplo, o evangélico permite que a pessoa separada case. Permite outro batismo na igreja do credo daqueles que estão fazendo. Permitem que as pessoas lá, entre eles, podem fazer ministrar os sacramentos deles sem menor pretensão ou cuidado com a vida de Cristo. Igual a gente católico, nos seus sacramentos,
a gente tem como base a vida de Cristo. Então, tudo isso aí eu fui colocado. E eu fui muito bem aceito nessa igreja. E fui lá, parabenizei eles. E depois disso, durante um mês, eles todos os dias ligavam para mim ir lá na igreja deles. Então, quer dizer, eu educadamente falei para o pastor Jackson, não, estou aqui, eu estou fazendo. Eu, em retribuição, dei um espaço para ele estar fazendo uma palestra na minha paróquia para as crianças. Que ele falou muito bem a respeito da afetividade e sexualidade da infantil. Então, a gente faz essa missão respeitando as particularidades, mas nunca pode confundir. Esse fato é que a nossa catequese cristã católica falha. Porque se a gente tivesse uma catequese bem feita, ninguém mudaria de religião. Quem é católico vai dormir e vai acordar e morrer católico. E quem é evangélico vai dormir, acordar e morrer evangélico. As particularidades são pontuais, sim. As diferenças são pontuais também. E nós devemos ter cuidado com as nossas definições e escolhas. Só esse detalhe que eu fui colocando, que é importante, porque nós sempre somos questionados mais pelos evangélicos. Nunca o espírita, ou um kardecista, ou um budista, ele não questiona a nossa religião. Muito pelo contrário. Você mais do que sabe quantas e que tipo de pessoas que rezaram para mim. Você entendeu? Então, quer dizer, eu respeito a todos, mas quando as pessoas vêm colocar a respeito do meu evangelho, aquele que Cristo escreveu para nós, eu não abro mão. Não abro. Desculpa. Imagina, obrigado. Obrigado pelo conselho. Até bom que foi muito bom. Eu ia perguntar isso ao senhor individualmente, mas acho que é bom para a gente compartilhar em grupo. Alguém quer falar mais alguma coisa ou já podemos pedir ao DEC peça a bênção para nós? Então, pede a bênção para a gente, Dé, por favor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o Senhor esteja sempre conosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças, desça sobre nós, sobre cada um de nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e desça sobre nós e nossas famílias a proteção e a vitória por Ele mandado para nós. Amém. Muito obrigado, pessoal, pela cada um de vocês. Obrigado, Dé, pela participação especial de sempre. Obrigado, Marcelo, aí, pelo brilhante pensamento, por compartilhar esse ensinamento com todos nós. Apareça mais vezes. Fala, segunda-feira nós estamos aqui refletindo o Evangelho, nas quintas-feiras também. As segundas-feiras eu não tenho conseguido aparecer por causa das cirurgias, tenho estendido até a noite. Então,
Quem puder, apareça. Ó, hoje eu quero falar sobre o Evangelho. Às vezes, quem estiver falando, alguém quiser complementar, é sempre muito importante, muito bem-vinda essa participação, como foi a do Marcelo hoje, espontânea, né, inesperada aí, e brilhou. Não tem que se preparar, vou ler o Evangelho. Quando sai natural, como diz o Dé, fica mais bem preparado ainda, que é porque não é a pessoa que preparou, é o Espírito Santo, né, Dé, que está usando a pessoa e sai da melhor forma possível. Obrigado a cada um de vocês. Fiquem com Deus, com Nossa Senhora. Que Deus abençoe a cada um de vocês e todos os seus familiares. Até amanhã no nosso texto, às 8 horas da noite, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Beijo, pessoal. Obrigado, fiquem com Deus.